Olá, seja bem-vindo a um bate-papo super especial sobre mercado imobiliário, dicas para quem quer comprar ou alugar e muito mais, com a Dalma Salai e a Maria Helena Salai, da Séculos Imobiliária. Sejam muito bem-vindas. Para a gente começar, então, por favor, eu peço que vocês se apresentem. Eu sou a Dalma Salai, sou de Jaraguá, nativa daqui, e sou corretora de imóvel há 30 anos. Essa é a Maria Helena. Eu sou Helena, né? Então eu sou atual gestora da imobiliária, sou corretora, eu atuo na imobiliária, no setor imobiliário há 17 anos e além de ser formada em administração, eu estou sempre buscando treinamento e evolução na parte de gestão de empresas, desenvolvimento pessoal, né? Porque a gente sabe que estar à frente de uma equipe não é fácil, né? Então a gente tem que estar sempre em busca de desenvolvimento. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Dalma, para a gente começar, conta um pouquinho sobre como era o mercado na época em que a Séculos surgiu. Há 30 anos atrás, o mercado era bem orgânico, bem simples, dizendo o que valia realmente tinha valor era a confiança do cliente, era o conhecimento da mercadoria. Os anúncios, por exemplo, eram em jornais, que hoje são muito diferentes, né? Então, foi uma época que o cliente, inclusive, tinha exclusividade. Quando ele botava numa imobiliária, tinha exclusividade com essa imobiliária e os negócios eram ágeis, rápidos também e na confiança. Maria Helena, e como a Séculos está posicionada no mercado hoje? Então, a Séculos ela está consolidada no mercado imobiliário de Jaraguá do Sul e região, e também a gente atua fortemente no litoral norte catarinense, né? Esses 30 anos de trabalho é fruto de um trabalho sério, consolidado, de confiança, né? Então, foi isso que a gente plantou ao longo de todos esses anos. E como o mercado imobiliário evoluiu ao longo dos anos aqui em Jaraguá e quais as características dele hoje aqui na nossa região? Certo. O mercado imobiliário de Jaraguá do Sul, ele está muito aquecido pelo fato da nossa cidade ser uma cidade industrial, né? Então, a gente tem hoje um dos maiores PIBs do nosso estado, né? Então, as pessoas vêm para Jaraguá em busca de trabalho, de segurança, qualidade de vida, né? Então, eu vejo que Jaraguá do Sul hoje, ao longo desses 30 anos, evoluiu muito no mercado imobiliário, né? Então, a gente veio acompanhando essa evolução, nos atualizando, né, a novas formas, exigências de cliente, do mercado. Quem vem de fora tem outros desejos, né? Então, essa é a minha visão sobre isso. E quais as características do mercado hoje aqui da região? Uhum. Então, existe agora uma demanda muito grande de imóveis com mais tecnologia, com mais conforto. Quando eu digo conforto, que oferece uma infraestrutura no condomínio, seja no bairro, né? Que tenham facilidades, né? E modernidades. Então, o cliente hoje busca condomínios que ofereçam tecnologia, sustentabilidade, né? Hoje em dia, a busca por apartamentos, por exemplo, mais compactos, né? Então, está em alta, né? Então, a gente está trabalhando muito hoje imóveis mais compactos, que está tendo uma demanda muito grande, tanto para quem está investindo, que quer ter um retorno de aluguel, né? Com o pessoal que vem para Jaraguá, seja para fazer estágio, seja para estudar, né? Então, esses imóveis mais compactos, com mais tecnologia no condomínio, que ofereçam mais facilidade, eu acho que é o que o pessoal está buscando no momento. E Dalma, o que você vê que faz com que, o que é importante, o que faz com que as pessoas estejam buscando esse mercado aqui em Jaraguá do Sul e que elas queiram vir para cá? Pois é, Jaraguá gera muito emprego, temos muitas indústrias. E essa indústria traz pessoas. E essas pessoas necessitam de serviços. Então, temos
O comércio forte, que abre também, que vem gente de fora, gastronomia, saúde, educação. Então, o pessoal vem para trabalhar e se encanta com o quê? Com a cidade limpa, com a boa cultura, a SCAR que eu diga, né? Bons hospitais, bons parques. Isso vai encantando o pessoal. Quando nós estamos na nossa cidade e olhamos em redor, nossos morros são lindos, coisa que muita gente não tem em suas cidades, né? E outro detalhe é que nós estamos em Jaraguá. Nós estamos a 50, 60 quilômetros do litoral. É muito fácil, sexta-feira, chegar à praia, né? Isso também encanta. Como se deu o crescimento da cidade e como isso impactou o mercado imobiliário aqui, em Jaraguá? Quanto mais gente chega na cidade, e o nativo também permanece mais, porque ele estuda e está morando aqui, ele impacta pela competitividade. Falta imóveis, os preços sobem um pouco, né? Então, isso a gente vê muito bem na locação e também no metro quadrado construtivo ou de terrenos, né? Então, é uma cidade um pouco competitiva, diferente das cidades que se estagnam sem emprego, né? Então, é um pouquinho mais caro morar em Jaraguá se você comparar com cidades que não geram emprego. Essa é uma realidade. Então você vê como um grande potencial de crescimento e valorização desse Sim. mercado aqui. O investidor colhe os frutos e quem chega sempre pensa que assim que pode ele vai comprar o imóvel para poder se constituir a família, para poder morar aqui e aproveitar. Então, é um imóvel que está sempre em crescimento, em evolução, em expansão, digamos, né? E Maria Helena, como que esse crescimento impacta a necessidade de contar com um corretor qualificado? Bom, eu penso que um corretor qualificado na aquisição de imóvel é essencial, né? Você contar, como a Imobiliária Séculos, toda a nossa equipe, os corretores são credenciados, né? Então, eles têm a expertise de acompanhar uma negociação em todos os processos, né? Em todas as cadeias, e do início ao fim, né? Para trazer uma segurança, a parte jurídica, a parte contratual, a parte de certidões negativas, né? Tudo isso é muito importante. E também o fato de você ter o acompanhamento de um corretor qualificado traz uma segurança no negócio, principalmente para o cliente não ter prejuízos, né? A gente sempre quer que o cliente tenha um retorno financeiro, tenha valorização. Esse é o objetivo do corretor de imóveis. E um negócio mal feito, que às vezes a pessoa quer economizar, não quer pagar uma comissão, vamos fazer direto, e às vezes isso impacta em prejuízo financeiro mesmo, né? De um negócio mal feito. Maria Helena, o que mudou de mais recente para cá na hora de escolher um imóvel? Uhum. Então, hoje, o cliente, quando ele nos procura, quando ele entra na imobiliária, ele já vem super preparado, né? Então, ele já fez muita pesquisa, ele já sabe dos lançamentos, ele já sabe de muita coisa, né? Então, quando ele vem, ele busca agilidade, ele busca um atendimento personalizado. Então, o que ele está querendo é isso, ele quer segurança no negócio, no processo, né? Ele quer ter mesmo que a compra dele tenha um respaldo jurídico e que o contrato seja seguro, né? Então, a Séculos, ela se adaptou a esse novo momento, né? Que o cliente agora tem todo o mercado imobiliário na palma da mão, no celular, né? Então, a gente se adaptou a isso e a gente atende o cliente da melhor forma, né? Que o que ele busca hoje é agilidade e segurança no processo da compra, né? E Dalma, agora falando em investimento, para quem quer investir, quais são as dicas, o que está valendo mais a pena? Olha, quem quer investir, sempre imóvel é um investimento seguro e tranquilo, né? Sem susto. Mas para isso ele tem que conhecer um pouco o mercado, saber quem vai ser o cliente dele, o que ele quer com esse investimento, tipo locação ou venda futura. E sempre tem um corretor experiente quando se bate numa imobiliária que vai auxiliá-lo
tá? Realmente procurar o imóvel bem documentado e dizer para ele que cliente ele poderia usufruir com aquele imóvel, porque todo imóvel tem uma tendência, né? Se está perto de uma escola, se está perto de uma faculdade, se está perto de grandes indústrias, né? Então, a gente, como imobiliário, tem uma boa assessoria para melhorar o retorno desse investimento, tanto do capital investido quanto do retorno de locação. Então, quando você faz uma compra acompanhada e assessorada, tu não leva susto, porque vamos concordar que o cliente de investimento ele é uma pessoa ocupada, ele está no afazer dele. Então, nada mais do que uma imobiliária, um bom corretor, para acompanhar esse passo a passo desse negócio. Ele vai ter segurança e rendimento. E nem sempre, né, o imóvel que é o mais barato, ele vai ter o melhor retorno, né? Que às vezes a pessoa tende sim. a procurar um imóvel que é mais barato, né? Pensando que está fazendo um bom negócio. Às vezes nem sempre é a melhor escolha, né? Então precisa ser mesmo analisado localização, aonde está inserido, qual é o bairro, perto de onde, o que oferece, né? Se o que você quer é retorno com aluguel, se você quer é valorização para venda futura, né? Ou se você quer diversificar o patrimônio. Então, a orientação daí do corretor, nesse caso, saindo um pouco de buscar o que é o mais barato, é muito importante. É o que vai valorizar. Isso, exatamente. Eu chamo de a coisa certa no lugar certo. Não adianta você ter uma grande casa linda e fora de contexto, onde ninguém gostaria de morar, né? É um exemplo. Bom, e para quem quer comprar ou alugar um imóvel, quais são as dicas? Então, depende muito do objetivo, né? A pessoa tem que ter claro qual é o objetivo dela quando ela vai comprar ou alugar o imóvel, né? Analisar exatamente qual é a localização que ela precisa, quais são as necessidades da família, né? Então, em questão de tamanho do imóvel, em questão, por exemplo, próximo ao trabalho, mais próximo aonde as crianças estudam, né? No meu ponto de vista, todos esses fatores são muito importantes na escolha do imóvel, né? Então, quando você procura corretor e você fala das suas necessidades, você abre um pouco a sua estrutura familiar, como funciona, onde cada um trabalha, onde cada um estuda, facilita um pouco a oferta da melhor opção para o cliente, né? Bom, e Dalma, agora... Opa, minha voz falhou. Dalma, fraudes e golpes. Como evitar? Quais são os cuidados que as pessoas precisam ter na hora de comprar ou alugar um imóvel? Vamos falar em comprar primeiro, né? Por exemplo, quando você está com o corretor, ele vai buscar uma matrícula vintenária, ele vai ler essa matrícula, ele vai se posicionar onde está, qual é seu entorno e que perigo tem no seu entorno, né? Ele vai buscar dívidas de prefeitura, florenses e tudo mais. Então, quando tu usa isso no corretor, tu evita a fraude, porque normalmente o que acontece com a fraude é com documentos não completos, gente que não sabe ler uma matrícula decentemente, né? E que não entende o que está escrito. Então, o corretor, ele estudou, ele está no dia a dia e ele evita. E daí, assim, por exemplo, quando a gente tem um contrato entre um comprador e um vendedor, passa para o nosso jurídico, que depois que os dois se acertaram, o jurídico vai ver se todos os lados estão certinho, se não tem nenhum impedimento técnico falando ou jurídico, né? E para quem quer alugar? E para quem quer alugar, a gente precisa fazer ele visitar o imóvel para depois dizer que não viu ou não conheceu. Então ele tem que entrar no imóvel, ver se gostou do imóvel, se está de acordo, né, com as suas necessidades. E a mesma coisa ao proprietário. Às vezes ele está lá 20 anos na imobiliária e quando você diz, precisa trocar as tomadas, estão desgastadas, estão envelhecidas. Mas eu entreguei novo 20 anos atrás. São coisas que envelhece com o tempo, não é mau uso. Então, isso também
a gente também tem que estar de acordo, levando esse conhecimento para o investidor, né? Para o imóvel sempre estar gostoso, alguém entra, cheiroso, limpinho, né? Isso é bem importante para quem vai alugar. E para quem vai alugar também, ele tem que pensar que deu enchente, esse imóvel não está com rachadura, isso está com infiltração, tá? Eu vou me incomodar aqui dentro, né? Então tem coisas que são meio óbvias, né? Quando passa pela imobiliária, a gente já faz essa vistoria anteriormente, mas quando alugam por conta, tem essa dificuldade depois, de quem é a culpa. Exatamente. A gente faz uma vistoria bem feita, né, com laudo de vistoria, e o importante ao alugar um imóvel é fazer a conferência mesmo de todos os que estão no contrato, né, todas as partes, né, o endereço do imóvel, os dados de cada parte, né, quais são os seus deveres, quais são os seus direitos. Isso é muito importante, tirar todas as dúvidas, né, antes de pegar as chaves, de fechar o negócio, de concluir tudo. Então, é sempre importante ter na locação uma imobiliária de confiança, seja você o inquilino, seja você o proprietário, né, para ter um pouco mais de segurança, porque sem isso o incômodo é grande, né? E como a Séculos atua para garantir transações seguras? Olha, nós temos um vistoriador que entra, faz uma vistoria, um pente fino bem primeiro, depois ele vai para anúncio. E quando aparece o candidato, ele tem um bom cadastro feito, com toda a transparência, com toda a educação, né? É logicamente que hoje, tanto a nossa advogada quanto a Maria Helena fazem essa aprovação de cadastro, né? Porque também é necessário. É necessário entender muito bem quem chega. Porque tu vê, quem chega de fora, ele chega meio perdido, né? Então tu tem que pensar onde ele quer morar, onde ele vai trabalhar, o que seria bom para ele nesse instante e fazer as indicações. Às vezes ele vem com uma indicação que já venceu, que já está alugado, então tu aproveita para realmente dar o perfil dele, fazer um perfil dessa moradia que ele está buscando, né? Esse atendimento inicial, com um pouco de carinho, é bem importante para quem está chegando na cidade, digamos, né? E na parte de vendas, falando um pouco ainda sobre a segurança nas transações, né? A gente procura trabalhar sempre com bastante transparência, responsabilidade, porque essa questão documental traz toda essa segurança, né? Então, essa preocupação que a gente tem em consultar todas as certidões negativas, né? Quem vende um imóvel não pode ter dívidas, né? Então, quando uma pessoa faz um negócio sem a participação de um corretor de imóveis, de uma imobiliária ou de um advogado, ela pode se perder ali em alguma informação importante dessas certidões negativas, da matrícula imobiliária, de comprar um apartamento na planta que não tem a incorporação registrada. Então, é muito importante, você economiza usando o trabalho da imobiliária, né? Porque a sua segurança. Isso é a segurança financeira do negócio, exatamente. A pessoa às vezes guarda dinheiro de uma vida, né? Para comprar um imóvel, para realizar um sonho. E às vezes um negócio mal feito causa uma frustração, né? Então, a gente tem muito essa preocupação de ter uma negociação segura. E Maria Helena, agora falando um pouco de mercado geral, não só aqui da região, mas o que você vê que mudou nesses últimos 30 anos? Então, eu observei assim ao longo do tempo essa mudança, né? Eu estou lá há 17 anos, então acompanhei bastante, né? Eu estava na imobiliária no tempo do jornal, né? Então, você vai falar um pouquinho disso, né? Sim. Que a gente anunciava no Correio do Povo com foto do imóvel, né? Então, esse era o nosso principal canal de divulgação, né? E hoje em dia é tudo digital, né? A gente seguiu ao longo dos anos evoluindo junto com o mercado, também digitalizando, automatizando muita coisa, né? Então, o mercado hoje está mais dinâmico, né? Mais ágil. E as famílias também estão menores, quem chega às vezes chega sozinho, então hoje se busca muito por um imóvel mais compacto, mais central,
Não tenho imóvel de família, lógico, né? Mas falando em alugar um investidor, tipo, mais de 60% vem com esse perfil. E Dalma, como que surgiu a ideia de criar uma imobiliária? Pois é, eu tenho um mentor, tive um mentor. Na época, meu irmão que abriu uma construtora, ele estava com dificuldade no trato comercial. E eu, em Curitiba, era representante, vivia de vendas, comércio, né? E um dia ele fez uma proposta para mim: vem para Jaraguá, a Frida vai ser tua sócia. E eu levei na brincadeira, ele insistiu, e daí um dia viemos, sentamos nós duas, né? E pensamos a respeito. E deu certo. Vim para Jaraguá, fiz o curso antes, ela também já tinha, e abrimos a imobiliária em maio de 1995. E aí o Frida foi minha sócia por 6 anos. Depois ela se encantou com direito, foi fazer faculdade novamente. E nesse tempo o Massal já estava comigo, meu filho. Depois o Chiguel se formou em engenharia civil, também veio, e veio a Helena no par. Junto com os 3 vieram minhas 2 noras, que todo mundo trabalhou esses anos e contribuiu bem, assim, deu sua contribuição para séculos ser essa empresa familiar e que está hoje 30 anos no mercado. E nesses 30 anos, quais os principais desafios e aprendizados? Ai, o que eu vou te dizer? Nesses 30 anos foi acompanhar a modernidade, acompanhar a evolução, tanto do mercado, quanto da internet, quanto da troca de pessoas, às vezes, né? Pessoas chaves que entram, de repente sai porque alguém convida, né? Então você faz a pessoa, faz o profissional a tua cópia, a tua semelhança com o teu objetivo, dizendo qual é o norte, né? E às vezes tu tem que recomeçar isso de novo, né? Então o fato de eu estar com meus filhos às vezes por perto me ajudava bastante nisso, porque a equipe sempre foi maior, né? Sempre foi de 10, 12 pessoas, né? Então de vez em quando você caía de ter que treinar tudo de novo, né? E é uma dificuldade realmente. E eu acompanhei de perto, né, essa evolução, toda essa desculpa, acompanhei de perto toda essa evolução, né, foi um aprendizado, na verdade, né, ver como a gente conseguiu acompanhar tudo isso e ensinar pessoas novas. E a gente houveram erros, houveram muitos acertos, né? Mais acertos do que erros, né? Mas faz parte, né? Faz parte da evolução. Então, E Maria Helena, como que tem sido para você desde que você assumiu a gestão e como que ela tem sido conduzida a partir de agora? então, me sinto honrada hoje de estar à frente da imobiliária, né? Isso aconteceu de uma forma até natural, assim, né? Eu já estou lá há 17 anos, né? Passei pelos setores, então, e já há alguns anos já estou na gestão, né? Então, o desafio hoje é levar mais 30 anos, 40 anos, esse legado que a família construiu, né? Então, hoje estamos nós duas na empresa, né? É, a minha mãe não está mais tão no dia a dia, né? Mas sempre na retaguarda, né? Quando preciso. Então, hoje eu estou à frente. E, e é uma missão, né? É uma missão, é um desafio levar esse legado à frente, né? Me orgulho muito da onde eu estou agora. Que bom, parabéns. E Dalma, Maria Helena, que mensagem vocês gostariam de deixar para alguém que está pensando em investir, comprar ou alugar um imóvel? Olha, a Século está de porta aberta. Nós trabalhamos para isso, prestamos esse tipo de trabalho, assessorar quem deseja investir, né? Esse é o nosso métier, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa vocação. Isso. Então, quem precisa comprar, vender ou quer alugar, nos procure. Nós vamos ajudar. Maria Helena, que mensagem final você gostaria de deixar para quem quer investir, morar, comprar ou alugar um imóvel? Então, a gente sabe que por trás de cada imóvel existe uma história, né? Uma jornada de vida. Então, a gente
está disposto, a gente está aqui, a gente gostaria de caminhar junto com o cliente nessa jornada, né? Então, essa é a nossa missão, ajudar o nosso cliente a escrever cada história dele em cada imóvel que ele mora. Para quem quiser conhecer a Séculos, entrar em contato com vocês, como essa pessoa deve proceder? Então, eu convido a vir nos visitar, tomar um café, né? Conhecer a nossa sede própria, que fica na Rua Marina Frutuoso, número 700. E que também nos siga nas redes sociais, né? No @Imobiliária Séculos. Muito simples. Então, ali vai ter todos os nossos canais de contato e vai poder conhecer um pouquinho mais sobre a gente também. Certo. Maria Helena, Dalma, obrigada pelo tempo de vocês, por Obrigada a todas essas você. informações. Parabéns por todo esse trabalho, por toda essa confiança de desenvolver um trabalho tão bom, tão bem feito e que ajuda muitas pessoas a conseguir conquistar o sonho da casa própria, né? Amém. Obrigada a vocês Obrigada pelo a você. acolhimento, pelo bate-papo. Obrigada e até uma próxima. Até uma próxima.